Então, para fazer a ficha vaca voadora, você vai recortar os moldes. Aqui na asinha você vai recortar 2 vezes, porque, né, asinha dos 2 lados. E aqui na bolinha você vai recortar uma marrom e uma branca. Aqui no nariz, para fazer os furinhos, você pode tanto usar essa ferramenta aqui, que é um furador de papel, tá? Ou usar o estanhador, tá bom? Aí aqui, ó, o que eu usei para fazer a vaquinha? Tinta permanente, caneta de tinta permanente, os olhinhos eu fiz com tinta PVA e aqui caneta também de tinta permanente, tá bom? E as bolinhas depois vão ser cortadas ao meio, que vai ser colocado aqui, ó, para fazer a orelhinha e o chifrinho dela, tá? E assim ficou a nossa vaquinha. Não tem muitos detalhes, só mais as manchinhas que tem na vaca que você não precisa seguir né, um desenho certo. Ó, eu fiz aqui assim 2 bolinhas, metade de bolinhas, né? E aqui também para fazer como se fosse o pezinho da vaca. Então vamos lá agora para a montagem desta ficha. Então aqui eu já montei a vaquinha, colei ali a orelhinha e o chifrinho. E antes de eu colar as asinhas e tal, eu vou fazer as manchinhas dela e as patinhas. Vou usar a caneta permanente, fazer aqui a parte de baixo. E as manchinhas são bem aleatórias, tá? Não tem uma regra. Você pode fazer do tamanho que você quiser fazer várias ou quiser fazer só uma. Aí você pode fazer na orelha da vaquinha também. Pronto. Aí aqui do lado eu já deixei esquentando o estanhador, tá? Daí aqui a gente vai medir mais ou menos, a gente quer fazer os furos, né? Que vai ser aqui e aqui. Muito cuidado, tá? Que ele esquenta bem na ponta aqui toda. É como eu falei, você consegue fazer com o estanhador ou consegue fazer, ele sai bastante fumaça também, ou com aquele furador de papel. Ó. Tá vendo? Tem que cuidar que isso aqui tá bem quente. E ficou assim. Depois só vim e colar aqui em cima. E daí, colar as asinhas também. Aqui eu já tenho uma outra vaquinha também, essa eu fiz com as asinhas rosa de glitter. E aqui os olhinhos eu já pintei a bolinha maior com tinta PVA preta. Aí você tem que esperar secar, tá? Pra colocar a tinta branca pra fazer a parte de dentro do olho. Porque se fizer em cima vai borrar, tá? Então tem que esperar bem. Quando tiver seco, daí você faz a parte de dentro. E aqui está montadinho e prontinho, ó, a vaquinha. Fiz os pontos de luz, o ponto branquinho ali dentro do olho. Para fazermos a ficha soldado, você vai aqui recortar, né, um círculo, representando a cabeça, a parte de cima do chapéu, o narizinho, que você pode tanto tá cortando uma bolinha, né, com essa ferramenta aqui. E depois, essa é a parte, vamos dizer assim, do encaixe do chapéu, que vem aqui na lateral, assim, ó. Como se fosse pra fechar aqui embaixo, no pescoço, só que daí a gente só faz até metade aqui da cabeça, tá vendo? E aqui eu usei óleos adesivos. Aí, como eu já falei pra vocês, vou colocar aqui no grupo um vídeo de como imprimir em casa os óleos adesivos, ou você pode estar comprando pela internet também. Aqui, no caso, é um tamanho bem pequeno, né, dos óleos adesivos. Então, aqui eu já deixei um outro pré-montado, só que
de tom de pele diferente, tá? Pra fazer aqui essa parte aqui do chapéu, é bem simples, não tem segredo, tá? Você vai pegar a sobrinha do EVA e cortar a tirinha. Você pode ver a grossura que você quiser cortar. Prontinho, ó. Depois é só colar por trás, ó, porque a cabeça é menor que o chapéu. O soldadinho é bem simplesinho, tá? Então, agora eu vou colar tudo e já volto mostrando pra vocês eles montadinho. Prontinho, ó. Aqui até eu fiz uma ideia diferente, coloquei aqueles olhinhos móveis, né? E aqui eu coloquei um olhinho adesivo diferente. A boquinha eu fiz com um lápis de cor da atriz. Ó, e ali embaixo dos olhos, aquele risquinho eu também fiz com um lápis. Agora eu vou mostrar como eu faço as bochechinhas. Vou usar aqui esse blush. Eu sempre coloco aqui assim do lado. Se você ver que não vai aparecer, você pode escolher uma outra cor de blush. Por exemplo, esse aqui que é mais clarinho, ó, já apareceu mais. Você pode colocar aqui um pouquinho em cima do nariz também. Na filmagem não aparece tanto, né? Mas ao vivo tá bem vermelhinho. Aí coloca um pouco em cima do nariz também. E aqui também. Vou colocar mais um pouquinho. Em cima do nariz, assim, dá uma passadinha, ele fica meio vermelhinho também. Prontinho. Depois pode fazer ponto de luz na bochechinha também. E colar já na ficha fundo. E assim ficou a ficha soldado. Olha que amor. Aqui eu fiz os pontos de luz, na bochechinha também. Aqui eu fiz aquela técnica com o giz, o fundo do giz pastel, né? Faz aqueles círculos ali. Ó. Que amorzinho que ficou. E o último. Para a ficha oferta, você vai fazer a mãozinha e aqui você vai recortar em bolinhas douradas para representar moedinhas, dinheiro. Então, daí aqui eu recortei 3 bolinhas douradas, tá? Pra mãozinha. Aqui eu já tenho mais uma pronta e isso é bem simples, tá, pessoal? Não tem segredo essa ficha oferta, é só isso mesmo. Agora é só colar na ficha fundo. Prontinho. A ficha oferta está prontinha. Você pode colocar assim as moedinhas dentro da mão, ou pode colocar assim as moedinhas saindo da mão, como se estivesse, né, realmente entregando a sua oferta, tá? Tem algumas fichas que as crianças vão bater o olho, já vão saber o que significa. Algumas, como essa, um pouquinho mais complexas, você vai explicar, ó, crianças, essa ficha aqui é ofertinha, qual louvor que vocês lembram com essa ficha aqui? Qual louvor que fala sobre oferta? Daí eles vão cantar diversas músicas que, quem sabe, eles conheçam, quem sabe não. E se eles não conhecem nenhuma, você pode estar ensinando um louvor sobre oferta. Para fazer a ficha Toda a Terra, olha só, tem um mundo aqui e 3 casinhas representando os habitantes do mundo, etc. Daí você vai cortar o círculo, aqui como se fosse a terra, né? O país, Brasil e outros países. E aqui as casinhas você vai recortar, ó, 3 telhadinhos. Aqui eu nem fiz molde porque não tem um tamanho exato, é o tamanho que você achar que fique melhor, tá? E daí 3 casinhas. Daí aqui embaixo tem, né, 2 modelinhos. Pode ser 2 desse tamanho e um desse, ou 2 desse e um desse, tá? Não tem um tamanho fixo. Aí agora eu vou fazer a colagem. Eu fiz assim a colagem, tá? Daí bem aqui no meio, né? A terra bem no meio assim do mundo. E as casinhas em cima, ó.
uma do lado da outra. Colei só a partezinha aqui de baixo, né? O telhadinho aqui também. E a portinha aqui no meio da casa. E agora eu vou colar aqui o outro modelinho. Eu só mudei algumas cores também da casinha e telhado. Prontinho. Aqui eu fiz os pontos de luz, como vocês podem ver. Se você quiser passar o giz pastel em volta para fazer um esfumaçado assim, né? Um sombreamento, pode fazer, tá? Mas se você quiser deixar assim só depois fazer os pontos de luz, também fica super lindo. E assim ficou a ficha toda a terra, ó. Os pontinhos de luz dão um destaque super legal e fica bem lindo. Daí aqui eu fiz os 3 modelinhos de cores diferentes, com fundo de cor diferente.